Olá, pessoal! Vamos para nossa segunda tentativa de realizar nossa live. Não sei o que aconteceu, mas o Joseph não estava conseguindo conectar. Acontece, né? Então, boa noite para todas e para todos que estão aqui. Hoje nós faremos com muita honra e gratidão uma live com o Joseph para falar um pouco mais sobre o nosso curso. Se você não sabe ainda, depois você vai no nosso vídeo, entra no nosso site. Estamos realizando um curso chamado, meu Deus, Antropologia, desculpa a cachorrada aqui, Antropologia, um olhar antroposófico. E são 4 encontros, quartas-feiras, das 19 às 21 horas. E oi, Valéria, boa noite. E nesses 4 encontros, nós vamos procurar responder 4 perguntas que a gente tá divulgando, que a gente tá trabalhando. Eu tô vendo aqui que o Joseph, ele tá tentando me mandar mensagem aqui, mas eu não tô conseguindo vê-lo ainda. Oi, Paula, boa noite. Tentando aqui novamente. Deixa eu ver aqui se eu vou enviar para ele aqui novamente. Deixa eu ver aqui. Dificuldades técnicas, tecnológicas. A mamãe tá conversando aqui um pouquinho. Dá um beijo, então. Ai, que beijo gostoso. Ai, que beijo delícia. Dá licença, por favor. Tá bom, boa noite. Ai, o Joseph chegou aqui, conseguimos. Espera aí, vou convidar agora ele. Ai, essa tecnologia. É isso aí. A gente tem que tentar e a gente vai aprendendo. Conseguimos, Joseph. Consegui. Eu ainda não tenho essa facilidade, não. Tá bom, estou aqui. Mas estamos aqui. Então, eu estava falando para as pessoas que chegaram, né? Que a Uhum. gente tá fazendo essa live para, né, falar um pouco mais sobre o curso, sobre, né, as nossas intenções. Para quem não conhece, te conhecer também, né? E para quem já conhece, se inscrever para saber a valiosidade que o que a gente está propondo oferecer, né? Que vou fazer uma introdução breve aqui, né? Que a questão da antropologia no olhar antroposófico, né? Ela é um conteúdo básico, né? De conhecimento do ser humano. Acho que são chaves, né? Que revelam, né? Quem é este ser, né? E que eles são um conteúdo muito, muito, muito importante, mas que eles não estão em um único livro, em uma única palestra, né? Eles estão em diferentes né, materiais, assim, e que então ter esses encontros, né? Ter esse curso é um compilado de muito estudo, né? Saber conseguir juntar e ter muito conhecimento conjunto, né? Mas eu acho que seria bacana, assim, você se apresentar um pouco, assim, falar, né, das suas intenções em partilhar os seus saberes, fazeres, que você é um entusiasta da educação aí há muito tempo, né? E aí, tá aberto aí. Fale um pouquinho de você, Joseph. Tá bom. Eu estou ligado à pedagogia Waldorf há mais de 50 anos.
trabalhei em muitas escolas, dei vários dados para várias escolas começarem o trabalho, ajudei muitas escolas a se fundar aí para frente, e sou fundador do Colégio Micael, que foi a segunda escola Waldorf no Brasil. A minha, a minha questão com toda essa antropologia geral é fundamental, porque a antropologia ela é a base de toda educação. E o fato é que o Steiner ele chamou atenção para um fato que os biólogos conhecem, mas que a maioria não percebe a importância. Ou seja, o fato do ser humano ser totalmente diferente dos outros seres da natureza, dos outros mamíferos, por exemplo. Porque todos os mamíferos, eles crescem até o fim na vida intrauterina. E o ser humano, ele não cresce até o fim na vida intrauterina. Ele nasce realmente como um embrião. Ele tem várias partes do corpo que se mantêm embrionárias. A vantagem disso é que o ser humano não se especializa. A desvantagem é que ele perde toda a capacidade de sobrevivência por si mesmo e tem uma vida instintiva muito pequena. Em relação a qualquer bicho, a vida instintiva do ser humano é pobre. O ser humano não tem a capacidade instintiva de qualquer outro animal. Então, ele é um ser chamado a viver em sociedade, ele sempre depende um do outro. E essa é uma diferença essencial que pode indicar como é esse processo de desenvolvimento do ser humano. Ou seja, o outro é o meu mestre, o outro é que faz com que eu cresça. Enquanto eu não assumo a relação com o outro, eu não cresço, eu não sou, nem sobrevivo. Para começar, eu dependo de alguém. Quando eu nasço, eu dependo de alguém que me pegue para dar de mamar. Sozinho eu não vou conseguir mamar. Esse é um ponto essencial. Os mamíferos, em geral, nascem prontos para mamar e têm a disposição, a possibilidade de mamar. O ser humano não. Só se uma mãe pegar e colocar no peito, e se não tiver a mãe e não tiver ninguém, ele morre. Completamente incapaz. Isso cria uma série de questões e que toda organização neurosensorial, toda organização muscular, toda organização do corpo tem uma característica completamente diferente. E é por isso também que é o único ser que fica de pé, ou seja, anda sobre duas patas. E na hora que ele liberta as mãos do chão, ele fica na posição ereta, ele tem que atuar de maneira completamente diferente, porque é uma posição de um equilíbrio muito instável, ele não consegue ficar em equilíbrio parado, ele tem que se movimentar, porque senão ele cai. E esse movimento ele pode ser muito sutil. Às vezes nós não percebemos, mas é a forma de nós nos mantermos de pé. Tem toda uma estrutura anatômica do pé, do corpo, para que isso possa acontecer. As consequências são enormes, enormes para a nossa vida, né? Se nós criamos instrumentos, é exatamente porque a mão se liberta do chão. Então nós criamos um alicate, uma alavanca, e a partir daí nós chegamos a esses foguetes maravilhosos que estão por aí. Então, essa é uma realidade que dá todo sentido para um processo de educação. Então, um dos problemas na educação é que as crianças são educadas numa visão de treinamento para habilidades. O ser humano não é para isso. O treinamento de habilidades é uma coisa específica para alguma técnica que precisa ser aprendida. O ser humano ele é aberto
E quando ele entra em contato com o outro, ele assume sua relação com o infinito. E ele tem a capacidade da infinitude por causa do outro. Então, ele pode, por exemplo, pensar no que ele quiser. A matemática ele pode pensar até o infinito, porque não tem nenhum limite para os números, não tem nenhum limite para as palavras, não tem um limite para o ser humano. Isso mostra uma realidade completamente diferente. Ou seja, pelo fato de que ele não se especializa, ele se torna capaz de chegar ao infinito. Essa é a base dessa antropologia. Quer dizer, e aí vem as diferentes raças, as diferentes culturas que enriquecem essa antropologia. Porque em cada região há um crescimento diferente, há costumes diferentes, ocorrem hábitos e momentos diferentes. Ora, isso implica numa educação diferente para cada lugar. E uma boa escola é aquela que sabe incluir as crianças. Toda criança, quando vem para a escola, ela quer se sentir recebida, acolhida. Então, quando ela é acolhida, ela colabora com todos. Por isso, na educação, a inclusão é essencial. Ou seja, toda criança é um mestre, porque o outro é nosso mestre. Esse é o papel essencial. E isso, em geral, não é considerado nas várias concepções educacionais. O que se fala, quem mais perto chegou de uma concepção educacional bonita foi Piaget. Mas o Piaget ele se mantém num estudo do lado biológico do ser humano. Ora, eu estou querendo mostrar que o lado biológico abre uma possibilidade para um lado não biológico, que é a infinitude. E é isso, muda completamente a educação. Então, isso é uma introdução rápida para dizer a importância do estudo dessa antropologia. Ai, que Agora posso responder perguntas. Que incrível! Eu me emocionei aqui. Gostaria de deixar aberto enquanto as pessoas se manifestam para perguntas. Então, assim, para quem está chegando agora, quem ainda não participou de WhatsApp, não sabe do nosso grupo, não entrou no site, enfim, o Joseph vai realizar um curso. São 4 quartas-feiras à noite, tá? Das 19 às 21 horas. E esse curso é de antropologia, tá? Parte da renda vai ser destinada para a nossa escola, então ele está também sendo incentivador, apoiador, né? Também da criação da nossa escola, tá? E a gente quer oferecer isso como realização do nosso propósito aqui enquanto Tribo Educação, né? Que tem comunga, né, com os seus propósitos também, que é disseminar, né, conhecimentos e boas práticas de educação. Mas só faz sentido também a gente ter eco social, né? Então a gente oferece e a gente precisa receber esse eco social, né? Ter quem queira participar, ser parte, se nutrir, né, com isso. E, gente, tá aberta a perguntas, então a gente direcionou 4 encontros, cada encontro respondendo a uma pergunta, tá? Eu já vou falar delas para a gente entrar um pouco mais nesse conteúdo, mas veio uma imagem assim quando você falou dessa questão, né, do mestre, dessa infinitude, e me veio assim na memória assim aquela lemniscata dupla, né? Então eu, enquanto Sim. adulto, me abro para essa criança ou para esse ser que eu tô, né, ajudando a desenvolver. Então ele entra em mim, me preenche, né? E aí eu entro um pouquinho nele porque ele é uma infinitude também, né? Então essa imagem dessa lemniscata dupla, nossa, até me arrepiei toda agora. Eu acho que é algo que é uma imagem que pode traduzir muito a intenção desse saber, né? Da importância e do impacto desse conhecimento da antropologia, né?
Então, Iosef, enquanto a gente não tem perguntas aqui, pessoal, podem perguntar o que vocês quiserem, tá? A gente vai navegar por 4 perguntas, né, em cada encontro. Então, um encontro é qual a diferença entre o ser humano e os demais seres da natureza? Um outro encontro é quais segredos existem no desenvolvimento embrionário do ser humano? E por que é tão importante considerar os 3 primeiros setênios? E as forças, né, do ritmo biográfico dos triênios, setênios e nonênios. Eu acho aqui que dessas 4 perguntas, assim, o que talvez você pudesse até esclarecer um pouco mais, porque talvez essa nomenclatura de triênios, setênios e nonênios, né, ainda não seja uma nomenclatura muito usual das pessoas, né? Então, se você quiser começar falando um pouco desse, se você quiser ampliar. E, pessoal, ó, escrevam aí o comentário de vocês, tá? A pergunta tá aberta, é um papo aqui. Na verdade foi assim, eu estudei os setênios, e os setênios é um conhecimento que tem pelo menos 5.000 anos na história, né? O que aconteceu é que na Grécia Antiga, eles foram estabelecidos como ordem social. Foi lá na Grécia que se estabeleceu que a infância termina aos 7 anos, dos 7 aos 14 a juventude, e dos 14 aos 21 a maturação, a adolescência e a maturação. Esses números de 7 em 7 anos têm muitas razões para isso, porque mostra que as células do corpo, elas se trocam inteiramente de 7 em 7 anos. Um estudo biológico que determina isso. Mas o mundo mudou muito. E a puberdade ocorre hoje, em média, por volta dos 12 anos e não dos 14. Isso muda completamente a nossa educação. E vários outros aspectos devem ser considerados nisso, né? Realidades culturais diferentes, etnias diferentes, corpos diferentes, tudo isso dá um caráter diferente para o ser humano. Bom, então, eu tinha estudado e, de repente, eu me percebi que boa parte dos estudos terminava em torno dos 63 anos, porque a média de vida das pessoas até há 50 anos atrás era essa, 63. Hoje nós temos pessoas que vão facilmente aos 80. Eu mesmo estou com 73, daqui a 3 meses eu faço 74, né? Então, veja, quando estava em 63, eu pensei interessante, né? Quando a gente vê que a pessoa está em 63, ali está claro que ela tem 9 setênios, mas também tem 7 nonênios. Olha que interessante, é uma correspondência entre nonênios e setênios. E me dei conta que havia realmente uma situação completamente nova, porque os nonênios representam um ritmo muito antigo, mais antigo que os setênios, certo? De 9 em 9 anos, os processos. Então, na antiga China, falava-se em nonênios, né? E isso era bem interessante. E, principalmente nas tradições árabes, entre os sufis, usa-se muito os ritmos dos nonênios. Mas, olha, isso tudo eu fui saber depois. Eu simplesmente falei, olha, nonênios uma coisa interessante. Eu vou começar a olhar o que acontece de 9 em 9 anos na vida das pessoas. E descobri muita coisa, né? Na própria antropologia, fala-se que a criança, aos 9 anos, ela descobre-se sozinha no mundo.
E na criminologia fala-se que o criminoso começa aos 9 anos, quando ele sente que ele fica sozinho, quando ele não tem a base da família, a base dos pais, ele começa a agredir o próximo, porque ele está sozinho, ele se sente sozinho. E é o tempo em que as crianças também pensam, será que eu sou filho da minha mãe, do meu pai? Vai ver que eu não sou filho deles, e coisas desse tipo, porque é a sensação de estar sozinho. E aí eu falei, olha que interessante. Então, depois, nos outros 9 anos, 18 anos, se dá a primeira maioridade, né? Quer dizer, a pessoa com 18 anos tem uma série de mudanças claras, né? E aí eu fui estudando e descobri muito ligado aos nonênios. Mas aí eu percebi que nonênios são feitos de 3 triênios. E eu tinha visto que a cada 3 anos a cultura muda radicalmente, porque com a aceleração as coisas estão mudando muito rápido. E aí eu comecei a perceber que a cada 3 anos, aquela presença interna, aquilo que eu me sinto identificado com algo que se chama eu, mas que eu não quero dar essa noção de eu, porque aí começa a entrar em discussões se é o espírito, se é um eu, se é uma identidade. Não vou nem entrar nisso. Mas o fato é que a cada 3 anos, esta presença parece que dá um toque para mim. É como se eu tivesse que, opa, o que eu estou fazendo na vida? Porque a criança aos 3 anos, ela tem isso. É a primeira vez em torno, né? Sempre em torno dos 3 anos, é a primeira vez que a criança chama de eu a si mesma. Quer dizer, até os 2 anos e meio, em média, a criança diz, Joãozinho quer bola, Joãozinho quer comida, Joãozinho quer brincar. A partir de um momento, é como se ela recebesse uma luz e ela diz, nossa, eu quero. Eu sou um eu. Isso é muito louco pensar. Como é que um ser chega à conclusão de que ele é um eu? Ele dá um nome a si mesmo e, a partir daí, ele se sente numa presença interna. E aí ele começa a manipular essa presença. Ele começa a querer seduzir os outros. Todo mundo quer seduzir alguém a partir de uma presença. Eu sei quem eu sou e eu quero, então, que todo mundo me conheça. Então, isso vai entrar realmente na questão dos triênios. Os triênios têm um papel impressionante na vida. Eu trabalho como consultor biográfico, meu trabalho básico. E deu uma travadinha. Só para mim ou para vocês também? Alguém me escreve aí, por favor? Não sei se é minha internet ou do Joseph. Gente. Ah, então tá bom. Obrigada. Ai, acho que ele caiu. Vou ver se eu consigo aqui convidá-lo novamente. Só um instante, tá, gente? Ai, erros técnicos acontecem com todo mundo. Mas aí, eu quero saber de vocês, ele já chega aí daqui a pouco. Quero saber de vocês, o que vocês estão achando disso. Já sabiam do curso que a gente tá oferecendo? Essa é a última semana de inscrição. E por que essa chamada aqui também é muito importante? A gente tem um mínimo. Vou até aqui receber ele. Peraí. Tá conectando aqui. Ué, o que aconteceu? De repente, isso aí. A sua imagem travou, ficou assim pensando e daí você caiu. Mas são detalhes técnicos que acontecem. Tá bom. Pode Então, seguir. o que eu percebi, então, é que
os triênios revelam uma realidade que não se atém à vida psicológica comum, se atém muito mais a como eu estou no mundo. Vem a pergunta, o que eu estou fazendo? E hoje, de repente, isso eu elaborei em mais ou menos em 1975, eu elaborei essas ideias. E só... Não, 75 não, desculpe. É por volta de... Não, 95 é isso. Eu estou tonto. Faz muito tempo. Há bastante tempo. E aí eu tenho estudado isso e tenho feito análises biográficas muito interessantes quando eu olho do ponto de vista dos triênios, onde parece que o impulso desse eu se dá de maneira brilhante. Então, quando eu trabalho com uma pessoa biografia, porque o trabalho biográfico é muito importante, porque as pessoas têm sempre uma noção viciada da própria biografia. A maioria das pessoas dá importância para fatos não importantes e não dá importância para fatos essenciais da vida dela. Ela nem percebe que ela faz isso. Ela monta uma história de si mesma que deu certo. Foi sedutor contar aquela história. E, de repente, quando num trabalho biográfico, ela se dá conta que a história dela é outra, né? Por exemplo, se você conta a sua história para sua mãe, você conta de um jeito. Se você conta para um namorado, é outra história que você conta. Ora, qual é a sua história? Qual é realmente a sua história? E aí a gente vê que existem muitas histórias. Cada pessoa, na verdade, tem muitas histórias. Olhando do ponto de vista dos triênios, é muito interessante observar como algumas coisas da história da pessoa mudam. E a cada nonênio, ou seja, a cada 3 triênios, também tem uma mudança bastante essencial. Tanto é que aos 9, aos 18, aos 27, aos 36 e assim por diante, tem estudos muito interessantes. Fala-se, por exemplo, que uma pessoa só é madura aos 54 anos, ou seja, depois de 7 nonênios. Tá? Olha que interessante. Não são 7 nonênios. São 6 nonênios. 6 nonênios, tá? Que a pessoa realmente chega à maturidade. E aí você divide em nonênios e você vê que várias questões de maturidade mudam completamente em relação aos setênios. Enfim, isso é um estudo que vai muito longe. Eu só estou trazendo de maneira muito rápida tudo isso, tá? Então, é bem essa questão. Então, são muitos aspectos que precisam ser trabalhados, tá? Tá. Aqui tem uma pergunta que queria saber mais sobre a fase dos 9 anos. Então, essa fase dos 9 anos, ela representa justamente a sensação que a criança tem de que ela está sozinha. Ou seja, os pais, mesmo que estejam muito com ela tem uma espécie de mundo interno muito mais claro. E o fato de ter esse mundo interno mais claro faz com que ela ponha em dúvida várias coisas que ela está vivendo ao redor. E aí vem a solidão, vem o medo. E é assim, uma vez que você chegou, não tem mais volta. Quer dizer, ela percebe que agora ela não pode mais ser criança, agora ela só tem que ir para frente. E isso é bastante doloroso. Quer dizer, eu tenho que ir para frente, né? E tem muitas histórias de crianças lindas, né? Tem uma história do meu próprio filho mais velho, que agora já está chegando aos 50 anos, e ele escreveu um livrinho, ele falou, vou escrever um livro, quando ele tinha 9 anos. Aí ele disse assim, né? Eu vou visitar um lugar onde tem cavalos, ele sempre gostou muito de cavalo. E aí
Aí ele escreveu. Então, lá tinha um potrinho e o potrinho estava a porteira da fazenda onde estavam os cavalos saiu e aí o potrinho saiu. Aí ele escreve assim: então eu saí e de repente eu estava sozinho no mundo. E aí eu fui buscar e fui andando, correndo e tal. É muito interessante. Ele descreveu a si mesmo por meio de um cavalo, de um bicho, né? De um potro. Né? Então, é bem isso. A sensação é essa. A criança tem essa situação aos 9 anos, e a partir daí ela procura um caminho próprio. Por isso, os 9 anos é importante. E no meio antroposófico, porque o Steiner usou uma imagem de que quando César, não me lembro o nome, ele chegou, ele fez uma conquista, ele conseguiu atravessar um rio, que era o Rubicão, e aí ele diz, agora não tem mais volta, agora temos que ir para frente. Então ficou isso, exatamente é o Rubicão dos 9 anos que representa isso, tá? É isso. Ai, que incrível. Eu nunca cheguei a pesquisar, mas sempre me perguntei muito por que do nome. É, Gostei muito de é, saber. E é isso. aqui, Joseph, a gente vai ter dois encontros que a gente fala, um mais da questão embrionária e outro do primeiro setênio. Ahn, É isso, basicamente, esses dois, assim. E aí, eu considero de extrema importância, né, a gente sempre saber da primeira infância, sobre esse desenvolvimento da primeira infância. Eu sou Sim. psicopedagoga e pedagoga curativa, mas eu sempre atendendo mesmo adolescentes, adultos, né? Eu sempre estudei muito a primeira infância, porque se a gente sabe desse desenvolvimento mais saudável, das importâncias, né, de como poderia, como deveria, como que o organismo também se dá, não só, né, as questões sociais, o impacto, né, do sociofamiliar ou do socioambiental, né, mas também desse organismo, a gente consegue depois espelhar isso em outras fases, né? Então, Uhum. não importa muito, assim, se eu trabalho com adultos, com idosos, mas se eu sei da primeira infância, eu consigo ter esse olhar apurado do porquê que aquela pessoa, de repente, tem aquele comportamento, aquela atitude, consegue ou não consegue fazer isso. Você pode falar um pouquinho para a gente aí dessa questão da importância real dessa primeira infância e da gente se debruçar sobre esse conhecimento? Bom, a primeira infância e o primeiro triênio é fundamental na vida de qualquer pessoa, né? Por quê? Porque é nesse triênio que a criança faz o caminho do ficar deitado para ficar de pé, soltar as mãos, libertar a cabeça do movimento do corpo, e aí ela começa um processo de desenvolvimento que, aos 3 anos, ela começa a ter acesso a uma realidade que ela nunca imaginou que ela ia chegar, que é inventar brincadeiras. Quer dizer, ela inventa brincadeiras antes, mas ainda é instintivo. A partir dos 2 anos e meio, em média, para 3, ela cria brincadeiras, ou seja, ela começa a pensar. Quando antes ela só vivia no mundo dos pensamentos, mas em imagens, ela agora pensa por si própria. Ora, esse exercício de pensar e ela poder desenvolver coisas novas é a base da vida. Porque aí o brincar é justamente o caminho de tudo na vida. Brincar é essencial. Nós continuamos brincando a vida toda, nós não nos damos conta, né? Eu, como psicólogo, você, como psicóloga,
nós brincamos muito, porque é isso que nos leva a ter a possibilidades criativas, né? O engenheiro brinca de criar coisas, desenvolver pontes, prédios, máquinas, né? E o médico brinca de médico, né? E não é legal brincar de médico, né? E assim nós temos tantas outras coisas que começam nessa infância. É lá que se forma a pessoa. Tudo depende dessa época, né? Eu que estou já velho, eu digo, nossa, como eu tenho marcas dessa fase. Cada vez mais para mim é claro o quanto essa fase é fundamental na minha vida, né? Então, não tenha dúvida, a primeira infância ela é essencial, ela é o eixo que determina a minha vida. E eu coloco essa primeira infância no primeiro nonênio, que são essas 3 fases de 3 anos, que dão um caráter muito mais amplo. O setênio mostra, como eu disse, a evolução psicológica, mas os nonênios implicam o todo da pessoa, né? Por isso que se chega aos 9 anos com uma parada. Opa, agora quem eu sou? Né? É isso. Ótimo. Vou aqui afirmar novamente, pessoal. Vamos fazer pergunta, vamos interagir para ser bem legal. Enquanto não chega aí mais alguma coisa, acho que o pessoal tá tímido. Eu recebi algumas vezes as pessoas perguntando: ah, mas esse curso é para educador, né? E aí, assim, na minha cabeça, às vezes eu faço algumas conexões que outras pessoas não fazem, sabe? Então, acho que eu brinquei realmente muito. Então, assim, eu acho que não é um conteúdo apenas para educador, eu acho que é para quem se interessa, né, pelo humano, né? E aí eu gostaria que você falasse isso. E chegou uma pergunta aqui da Paula perguntando: gostaria de saber sobre fazer a alfabetização, que antes era aos 7, agora está aos 5 ou 6 anos, né? Nas escolas tradicionais. Eu acho que também é falar um pouco do que é talvez esse processo de alfabetização, né? Esses dias eu fui entrevistada e eu dei uma resposta bem diversa, assim, e a pessoa ficou, nossa, nunca tinha pensado por essa perspectiva de que alfabetização é decodificar códigos, né? E quando a gente tá com um bebê na barriga da gente, né? E ele sente as mesmas emoções, né, que a gente, ele já começa a decodificar códigos ali, né? Sim, sim, Então, sim. acho que você pode falar um pouco a quem se destina esse curso e sobre a questão da alfabetização. Bom, primeiro, o curso está aberto a qualquer pessoa. Todo mundo que tiver interesse no desenvolvimento na vida, no desenvolvimento das nossas questões, nas questões de atuação social, política, econômica, é importante ter uma visão antropológica. A antropologia é base para tudo. Eu falo da antropologia física, falo da antropologia cultural, da antropologia política, tem vários níveis de olhar a antropologia, tá? E aqui você colocou até para autoconhecimento, né? Muito bem. Agora, isso o curso está aberto para todos. Um outro aspecto é o fato de que o desenvolvimento do ser humano, essa questão da alfabetização é importante. Agora, existem muitos problemas que estão acontecendo. Um problema é a aceleração inadequada, quer dizer, fala-se muito da sexualização de crianças muito cedo, né? Principalmente meninas que estão usando até salto alto, menina com 3 anos andando de salto alto, o que em termos de organização física dos ossos do corpo é uma loucura, né? Mas é claro que se a mãe faz isso com a menina adora. Ela gostaria de estar com um salto alto, né? E aí ela tem que se alterar o equilíbrio do corpo
muito cedo para aquele corpo, né? O corpo ainda está em formação e isso implica numa alteração do equilíbrio. Então, tem essas coisas da aceleração que é muito doido, porque a demora do ser humano para ele poder se desenvolver é a garantia dele se tornar cada vez mais livre. Porque quem corre muito, quem chega muito rápido são os animais. Os animais chegam à puberdade, em média, com 6 meses, 1 ano. O ser humano demora 12 anos já. Antes era 14 anos, hoje é 12 anos em média, né? Eu conheci uma mulher que ela menstruou aos 6 anos de idade. Quer dizer, nós estamos numa loucura de mundo, tá? Então, é preciso a gente estar diante dessa situação. Então, primeiro, essa alfabetização, quanto mais tarde ocorre, melhor para o desenvolvimento da criança. Isso poderia ocorrer aos 9 anos tranquilamente. Mas, por outro lado, nós temos que entender que nós somos seres de comunidade. Ora, na comunidade, isso vai acontecer naturalmente, por vários estímulos. Então, nós temos que ter tranquilidade de que a criança pode até começar a ler, a escrever com 6 anos, 5 anos. Mas com a consciência de que não é assim, agora você chegou, agora você é lindo. Eu estou fazendo a maior besteira. Estou dizendo, que bom que você está lendo, que bom que você está escrevendo. Mas aí, o escrever significa também um movimento. Então, desenhar formas, desenhar livremente, quanto mais tempo demorar para desenhar, até poder fazer uma reta, que é muito difícil, depois uma curva, aí sim pode-se começar a escrever letras, né? O fato de escrever antes, tudo bem, acontece. E isso é bom também. A gente tem que aprender o que acontece na vida, porque essa demonização, não pode fazer, pronto, aí é horrível, né? Eu me lembro quando eu lá comecei como professor, uma mãe de uma criança veio para mim e me perguntou, não pode assistir televisão? Falei, não, não é isso. A televisão realmente, ela vem com imagens prontas. Quando a imagem está pronta, você não constrói a imagem de dentro para fora. A imagem já está fora e você internaliza a imagem. Então, você não cresce. Aí ela falou, mas como é que eu lido com a televisão? Falei, é só saber disso. Você faz o que você quiser com a televisão. Aí ela falou, mas eu preciso de uma definição. Falei, o que você quer? Ela falou, fala que a televisão é proibida. Falei, então tá bom, é proibido. Entendeu? Tem pessoas que não aguentam ficar com a dúvida, elas querem uma solução. E aí vem aquelas pessoas que querem uma coisa pronta, um esquema montado. Então alfabetizar é só depois dos 7 anos. Não é assim. Eu trabalho muito com a noção da inclusão. Inclusão implica em ter, por exemplo, crianças de diferentes níveis intelectuais. Por exemplo, trabalhar com crianças que não vão desenvolver o intelecto de maneira elaborada. Pode ser, por exemplo, eu lido com uma criança que tem paralisia cerebral. Ela está com quase 7 anos e ela não fala ainda. E aí ela está inclusa. É lindo como todas as crianças aprendem com ela. E ela aprende de todos. Então, você chegar para ela que tem que alfabetizar, é loucura. Para quê? Entendeu? Ela teve um processo extremamente difícil no nascimento. Ela tem uma paralisia cerebral. Então, é outra coisa. Só que ela, dentro do grupo, é genial. É lindo ter ela no grupo. Todos aprendem. A inclusão implica nisso. Nós aprendemos uns com os outros. Então, numa escola, quando tem crianças de várias idades, e como as escolas rurais, que é lindo ver que crianças de 9 anos
estão na mesma classe de crianças de 4, 5, 6. Todos aprendem e todos aprendem com todos. Um ensina o outro. Ora, quando isso a gente tem condição de fazer, não importa o momento da alfabetização. Importa se você... O problema é a sua aceleração. A criança vai seguir o caminho dela, claro. Se for muito estimulada, ela com 3 anos. É possível alfabetizar uma pessoa com 3 anos de idade, tá? Mas para quê? A pergunta é para quê, tá? É isso. Eu sou professora também de um segundo ano, né? E eu falo isso, assim, nesse momento da pandemia, né? Eu falei para muitas famílias assim, né? Se hoje a criança está na sua casa, ela vai ficar dentro de casa, ela não vai fazer nada que não seja com a sua presença, qual a necessidade dela saber ler e escrever? Ela vai no mercado fazer uma compra? Ela vai, né? Então a gente também precisa entender que essa questão da alfabetização, né, seja em português, em matemática, em geografia, em história, né, ela é um processo natural, né, um processo social, assim como você trouxe a nossa relação. E aí, ao mesmo tempo, o meu filho, desde os 2 anos, ele se interessa por conhecer as letras. E aí eu apresento, aí ele fala, ah, mamãe, que letra que é essa? E eu falo qual é a letra, e relaciono as pessoas. Então, ele identifica a letra com a afetividade, né? Com as pessoas da família. Mas não sou eu que ensino ele que me pergunta e eu só desvendo, né, os códigos para ele. Então, né, a gente precisa entender a função realmente dessa alfabetização e desse letramento, assim como numa outra escola, uma amiga falou assim, os professores, né, naquela situação específica, eles dão uma acelerada porque na situação de vulnerabilidade que eles vivem, eles precisam aprender a ler e escrever o mínimo, assim. Então, é uma questão também de necessidade. Então, a gente precisa, né, ter esse olhar aí da função, né? Tem uma Exatamente. pergunta aqui, Joseph, que eu acho que devido a gente ter falado, você ter falado bastante, né, dessa questão do aceleramento biológico, né, da humanidade, né? A primeira infância, vocês consideram até que idade? Então, se muda algo ou não, né, nesse processo. Ah, e eu queria só fazer uma indicação, que você tem falado bastante de inclusão. Tem um livro incrível do Instituto Alana que fala dos benefícios da inclusão para não deficientes. Então, a gente precisa validar a necessidade da inclusão, não para os deficientes só, mas para os não deficientes, como você afirma essa questão dessa criança que você atende, né? Então, que a gente possa, então, construir escolas que atendam à diversidade, né, humana. Sim, a inclusão é base para mim e as boas escolas trabalham, as melhores escolas são aquelas que conseguem uma inclusão grande, como as experiências de Reggio Emília na Itália, a experiência da Escola da Ponte, que é maravilhosa, né? E muita gente confunde inclusão com integração, que inclusão não é integração. Eu mesmo confundia integração com inclusão, eu fui entender inclusão há pouco tempo, né? Então, isso é bem importante, tá? E aí, a eu acho assim... questão da primeira Fala. infância. Então, aí é que está. Novamente, a gente entra nessa questão. O que é primeira infância? Eu gosto, para justamente não estabelecer limites, eu acho que essa visão dos nonênios me ajuda muito, né? O que acontece é que, na antiguidade, que chegou então na Grécia a estabelecer a infância até os 7 anos,
eu vejo que é um limite mais psicológico do que do fundo do ser humano. Agora, a primeira infância pode ser os primeiros 3 anos de idade. Essa é a infância básica. A infância, eu estou considerando base até os 9 anos de idade. Tá? Seria mais ou menos. Eu tenho medo de falar isso, porque, de novo, vai. Ah, é isso. Não, não é isso. Isso é uma caracterização, não é definição. Definir é uma coisa, definir é dar fim. Caracterizar é estabelecer um parâmetro médio para que a gente lida com as diferentes situações desse parâmetro se apresentar no mundo, tá? E o que é um pouco diferente também, a partir da onde você vai também definir isso, né? Se você vai Claro. pegar, por exemplo, a questão pela perspectiva da escolarização, né? Então, a primeira infância se compreende na educação infantil, né? Mas se for ver nessa Isso, questão dessa maturação desse desenvolvimento, né, humano se dá até os 9 anos, né? Então são isso. diferentes perspectivas para a gente avaliar isso, né? Então é isso, de forma ampla se estende até uns 9 anos, exatamente, É afirmando isso. aqui a fala. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, vai dar tempo para a gente fazer mais uma pergunta. Então, escrevam aqui agora para que a gente não caia de repente no meio de uma fala, né? Ah, Iosef, e aí, Iosef, eu acho que a gente poderia começar por um encaminhamento, assim, né? Do final, assim. Eu gostaria de reafirmar para vocês assim o quão é importante para mim poder realizar, mas para realizar eu tive, primeira coisa, eu assisti uma live do Iosef, eu já conheço ele, né, pela formação da pedagogia curativa, na Partsmal que eu fiz, e fiquei encantada com a live que ele fez no movimento, né, no Instagram do Waldorf antirracista. Vejam lá, ele fez um ciclo de palestras, acho que de lives, acho que foram 3 ou 4, né? Então tem um conteúdo incrível lá nessa página também. E aí nós fizemos um combinado, né, de que a gente precisaria formar um grupo mínimo. Esse grupo mínimo precisa ter 8 pessoas e a gente até hoje, né, quer dizer, até antes da live, espero, a gente não tinha esse grupo ainda formado. Então, para a gente poder realizar esses encontros, como eu disse no começo, né, a gente está oferecendo, mas a gente precisa ter pessoas interessadas, né? E muitas vezes a gente fala assim, ah, não tem tal coisa, mas a gente está tentando disponibilizar aqui e mobilizar isso, né? Então, lá no nosso site, www.triboeduca.com.br, em eventos, tem. Aí você precisa descer assim e ler a apresentação do evento, clica tô dentro, aí vê a apresentação e lá embaixo tem a contribuição. Tem 3 formas de contribuição, porque isso já foram perguntas também. Então, tem 3 sugestões de contribuição, tá? Uma é 150, outra 220, outra R$ 300. Você vê o que é possível para você contribuir, né? Parte dessa renda vai ajudar a construção da nossa escola aqui. E também isso está referente aos 4 encontros, tá? Então, a gente está fazendo um valor bem acessível mesmo, né? Quem tiver cartão de crédito, parcela qualquer coisa, né? Mas participa, assim, vamos realizar esse curso. E tem mais uma pergunta aqui, acho que não. E aí, no nosso perfil também tem a nossa Linktree lá com o link direto para o curso, tá? Então, é fácil de chegar lá. E qualquer coisa, sempre manda uma mensagem aqui. Iosef, acho que a gente podia, para os encaminhamentos, você deixar uma mensagem final, um convite aí. Sinta-se à vontade. Bom, eu
Gosto muito do assunto, vocês perceberam o quanto ele me entusiasma. Tenho, assim, uma dedicação de muitos anos ao estudo do desenvolvimento do ser humano e eu aprendo todo dia cada vez mais e isso é algo que eu gostaria que todos pudessem perceber. Isso faz uma diferença enorme na nossa vida. Quando a gente tem essa postura de aprendiz, a gente percebe que nós nunca estamos prontos e isso é que abre o caminho para a infinitude. Quando eu acho que já aprendi tudo, eu já morri, né? Então, a ideia é ter essa dinâmica interna, né? E ter essa noção das fases da vida, ter essa noção de que, como ser humano, eu tenho uma característica única no mundo, né? É diferente de todos os outros seres, exatamente por não ter especialização, isso torna a minha vida completamente extraordinária. Sempre pode ser extraordinária. Lamentavelmente, a maioria das pessoas vive uma vida ordinária, comum. Nós podemos fazer sempre uma vida extraordinária. E uma vida extraordinária, na verdade, todos fazem, só que não percebem, né? Então, essa é a proposta. Venha participar desse encontro. Eu vou aprender muito e espero que todos aprendam muito, tá? Agora, Aline, tem uma questão que agora você colocou que eu não entendi, porque eu tinha me preparado para o curso ser terças de manhã, você falou isso comigo, agora você falou quartas à noite. A gente... Eu acho que dá para ser quarta à noite, mas é isso mesmo? É quartas à noite? Porque eu fiz um estudo e aí eu mandei para você. Eu perguntei se você teria disponibilidade de algum dia à noite. E aí você falou às quartas. Daí você... Tá. Eu lembro, verdade. Eu só não achei que era definição. Então tá, pronto. Então será quartas à noite. Tá bom. Tudo certo. E aí, Joseph, quando você diz isso, assim, eu acho que tem um caminho muito de autoconhecimento. E um dos pilares nosso aqui é de que todo conhecimento seja autoconhecimento, nessa perspectiva de apropriação. Então, eu não posso ter algo que só vá para o meu intelecto, né? Ele gere ações transformadoras, né? E é muito essa a intenção do curso, assim, né? Oferecer conteúdos que impactem na maneira de ser e estar das pessoas do mundo, né? E elas até se reconhecendo, né? Essa infinitude que você traz pra gente, bem poética, assim, né? Desse reconhecimento do ser humano, né? E me lembrou também uma frase do Steiner que eu até coloquei esses dias, né? Que se você estiver de fato atento, não passará um só dia na sua vida em que não aconteça um milagre, né? Então, eu quero dizer que para mim está sendo um milagre esse encontro aqui nosso. Recebi muitos elogios aqui nas mensagens. Eu vou me comprometer também a disponibilizar esse conteúdo no nosso canal do YouTube também, para que mais pessoas tenham acesso também. Já foi uma pré-aula aqui, esse encontro nosso. Agradeço muito e espero, então, que a gente possa realmente aprender, né? Ter essa oportunidade. Eu também, você também, hoje, da gente aprender mais juntos com essas pessoas, né? Tá bom, é o que eu quero também, tá? Tá bom. Agradeço muito, quero dizer que eu estou preparando, vai sair agora a divulgação de um curso de formação de professores, um curso completamente diferente, que justamente trabalha com inclusão e integração. A proposta é fazer com que as experiências da cidade Reggio Emília, na Itália, e da Escola da Ponte, façam uma análise
muito apurada do currículo Waldorf, com a base da antropologia geral. O curso vai ser todo esse, a gente vai visitar as